A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E as primeiras páginas refletem um acontecimento importante para o Brasil, para o comércio exterior brasileiro. Os Estados Unidos, que haviam marcado a data de ontem para, de maneira supostamente definitiva, não há nada definitivo a não ser a morte, acabou resolvendo, ou acabou pondo um ponto final, pelo menos até o capítulo de ontem, na questão do tarifaço, confirmando o tarifaço de 25%, é aí que os jornais se ocupam. Faltam detalhes, mas o tarifaço, com exceções, aquelas que interessam para os Estados Unidos, por exemplo, carne, café, quer dizer, se os Estados Unidos imporem uma tarefa, essa tarefa acaba revertendo em preço mais alto e inflação em território americano. Então, essas são as exceções. Vamos lá para as manchetes dos jornais. Está aqui o Globo. Claro, está encimado pela foto, a primeira página está encimada pela foto da vitória da Argentina ontem diante da Inglaterra, uma vitória clara, objetiva. A Inglaterra marcou primeiro, recuou e a Argentina cercou a Inglaterra, acabou virando o placar. Os britânicos venciam por 1-0, acabaram sendo derrotados por 2-1. Está aqui o Globo com Messi, uma vitória do futebol. Então, Argentina e Espanha farão domingo às 16 horas a final da Copa do Mundo de Futebol. Argentina versus Espanha às 16 horas. Convido você para assistir a transmissão do SBT com Galvão Bueno. Olha, com Messi, uma vitória do futebol. E como jogou bola esse Messi. A partida foi extremamente nervosa, não recomendada para cardíacos e, como espetáculo, foi um grande espetáculo de futebol. Bom, vamos voltar à vaca fria. Estados Unidos anunciam tarifa de 25% para produtos do Brasil, com exceções. Repito, aquelas exceções que interessam aos americanos. O governo brasileiro diz que sanção é marco lastimável e promete adotar reciprocidade. Carne e café estão excluídos da sobretaxa. Se é uma análise técnica que foi feita por essa comissão do governo americano, etc., por que sobraram dúvidas sobre as decisões? Então, a conclusão final dessa questão, dessa pergunta, por que suscitaram dúvidas, por que o governo brasileiro reclama tanto, é, na verdade, a impressão que restou de que trata-se de uma decisão política. Sempre a decisão é política, mas falava-se numa decisão técnica, numa análise técnica, numa discussão técnica. Aparentemente,
aparentemente existe uma posição também eleitoral contra o governo Lula que levou os Estados Unidos a tomarem essa decisão. A decisão não é boa para o Brasil e não é boa para os Estados Unidos. Afasta o Brasil do âmbito americano e empurra para as mãos da China, com quem, neste momento, os Estados Unidos disputam a hegemonia mundial. Então, é uma história que ainda não está totalmente contada. Faltam algumas peças e a gente, com o passar do tempo, vai conhecendo. Mas a impressão que sobra, a impressão que se tem é de que se trata basicamente de uma operação de caráter político contra um governo que é visto como um governo de esquerda, num bloco de esquerda, anti-americano. E também atribui-se, os setores de oposição atribuem, a uma falha da diplomacia brasileira. Não sei se isso, aonde está a verdade, deve ser uma combinação de diversos fatores e de interesses dos Estados Unidos que eles podem revogar a qualquer momento. Deixa eu ver o texto de O Globo aqui. Os Estados Unidos anunciaram no fim da noite de ontem a aplicação de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros, a entrar em vigor no próximo dia 22. 22 agora, viu? A decisão decorre de investigação sobre supostas práticas desleais de comércio pelo Brasil que prejudicariam empresas dos Estados Unidos. Produtos como café, carne, suco de laranja e componentes aeronáuticos estão fora da sobretaxa. O tarifaço deflagrou uma reação dura e imediata do governo brasileiro, que classificou como um marco lamentável a taxação. Disse que não reconhece a legitimidade das investigações e que adotará reciprocidade com produtos americanos. Numa rede social, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, criticou o governo brasileiro, afirmando que as tarifas são o preço por Lula ter botado o ego acima de fazer um acordo. Olha a afirmação do Marco Rubio. As tarifas são o preço por Lula ter botado o ego acima de fazer um acordo. Não sei se isso é verdade, depende do ponto de vista, né? Depende do ponto de vista, mas aí a gente vai ter xingamentos, acusações, etc., de parte a parte. Está muito frio em São Paulo hoje. Aqui em Santana de Parnaíba, realmente está um gelo. Os termômetros marcam 12 graus, mas a sensação térmica é muito baixa. Vocês me perdoem porque realmente está incomodando. Bom, já os dois assuntos principais, né? E aí vem a pesquisa que nós mostramos ontem, os jornais já estavam nas bancas. Quando a pesquisa saiu ontem, Lula melhora a avaliação do governo e amplia vantagem sobre Flávio. Essa é a primeira página de O Globo. Retomada do Brasileirão, hoje tem jogos de Carioca, ninguém está muito interessado, o pessoal está mais
pessoal do futebol está mais olhando para domingo na partida entre Espanha e Argentina. Deixa eu ver. Orçamento de 2027 deve contemplar aporte bilionário dos Correios. E estudo alerta para risco elevado do uso de canetas emagrecedoras por idosos. Bom, está aqui o Estadão. Você vê que os argentinos estenderam essa faixa, Las Malvinas são argentinas, né? Ainda trazendo à baila a questão que está atravessada na garganta dos argentinos da guerra pelo domínio das Ilhas Malvinas, e que foram vencidas pela Inglaterra até com certa facilidade. Mas ainda esse fator, né, essa dor argentina persiste e esteve presente na partida de ontem, que teve também esse fundo dessa inimizade profunda entre Inglaterra e Argentina. Então, para a Argentina e para os argentinos, evidentemente, houve essa vitória de ontem teve sabor de guerra, teve sabor de vitória de guerra. O texto, a manchetinha do Estadão é interessante. Uma Argentina que se recusa a perder pegará a Espanha. Falando em futebol, STF analisará legalidade de bets, restrições nas capitais avançam. São restrições, algumas prefeituras, pessoal pressionado, vendo a desgraça que essas bets trazem para as famílias brasileiras. Cada um de nós conhece exemplos dessas desgraças. As prefeituras estão tomando algumas decisões que, a meu ver, são extremamente tímidas. Você tem que manter, pode manter, estamos numa democracia, as bets são legais, amparadas em lei, não estou dizendo aquelas clandestinas, etc. Aquilo é com a polícia, mas elas são amparadas em lei. Agora, a publicidade que está sendo feita, a maneira dessa publicidade, a publicidade é uma verdadeira armadilha, nesse caso, teria que ser proibida. A palavra é essa, proibida, como nos cigarros. Houve uma luta, né? As empresas de cigarros reagiram, alguns órgãos de comunicação que recebiam uma bela bolada dos cigarros também reagiram, mas aí prevalece o interesse da sociedade, acima de interesse de emissoras de rádio, televisão, jornais, revistas que faturam com essa possibilidade de anúncios. Eles tinham que ser restringidos, tinham que ser proibidos, a palavra é essa, né? Porque atraem com truques de merchandising, né, que tem um fundo psicológico, né, um imã que atrai muita gente que não consegue resistir a esses apelos para o jogo. E daí tem gente vendendo objetos de casa, não pagando escola das crianças, etc., etc., sempre numa esperança renovada de algum dia ganhar o que essas bets prometem. Pouquíssima gente ganha, né? Mas fica aquela ilusão, né? E fica uma demanda psicológica por jogar. Tem
tem aspectos aí conhecidos, técnicas de marketing, técnicas de persuasão e tal, que levam as pessoas que não têm resistência a essas técnicas, levam essas pessoas ao vício do jogo. Então, eu não vejo a ação do governo Lula no sentido de refrear, né, de proibir a publicidade dessa verdadeira chaga, só faltava essa, né, que se abate sobre o Brasil. Deixa eu mostrar aqui a manchete da Folha de São Paulo também, envolvendo o tarifaço. Estados Unidos confirmam novo tarifaço de 25% a produtos do Brasil. A gente já sabia, o governo já sabia, estava informado. Os Estados Unidos não fez muito segredo das discussões naquela comissão que estudou o assunto, as coisas estavam claras. Deixa eu ler como é que a Folha encarou isso. O presidente Donald Trump aceitou recomendação do USTR, Escritório do Representante do Comércio dos Estados Unidos, e decidiu tarifar produtos brasileiros com mais 25%. Haverá exceções que incluem carne, café, laranja, suco de laranja e partes para a fabricação de aviões. Em julho de 2025, o órgão iniciou a apuração de práticas comerciais do Brasil consideradas desleais. A investigação fazia parte de medidas anunciadas pelo republicano em reação ao que chamou de caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Você vai vendo como entra aí a parte política dessa história. Entre os temas investigados estavam o etanol, motivo de atritos há anos com os Estados Unidos, e queixas mais recentes como o PIX. Em relatório final, o USTR acusou o Brasil de impor restrições às Big Techs e disse que o sistema de pagamento beneficiava empresas nacionais. O tarifaço deve entrar em vigor no dia 22, mas as autoridades americanas disseram que estão abertas à negociação. O governo Lula espera a aplicação da taxa para decidir como agir. Segundo o Ministério, 21% das exportações para os Estados Unidos serão afetadas. O que se espera do Brasil não é a aplicação da reciprocidade como vingança. E agora, eu imagino que num governo que pretende ser sério, as coisas já estejam projetadas. Existem alternativas. Se acontecer isso, alternativa 1. Se acontecer aquilo, são como se fossem planos de Estado maior, tá? Então, estou imaginando que isso já existe, porque o país não pode tomar medidas que acabem sendo tiros no pé. Não pode. Então, vamos nos vingar, vamos fazer isso. E aí acaba prejudicando mais ainda o país. Então, tem que ser medidas tomadas sob o guarda-chuva do racional. Guarda-chuva do racional. O que nós vamos fazer? Declarar a guerra aos Estados Unidos? Não é o que se espera. Se espera uma ação diplomática e a reação possível que não nos afete e que não agrave a situação. Não é fácil, ainda num momento eleitoral, as pessoas menos informadas e mais atabalhoadas vão exigir do governo Lula uma reação violenta, o que não cabe neste momento. Cabe uma decisão racional.
uma ação diplomática tanto quanto possível. O Brasil vem tentando trabalhar desta maneira e não uma reação que acabe sendo um tiro no pé da nossa própria economia. É isso que se espera de um governo racional e que se supõe deva estar preparado para isso que já era esperado. Se sabe pelas manifestações do próprio presidente que já se esperava esse tipo de coisa. Olha, tem uma notícia que o Zelensky demitiu o ministro da Defesa que estava no cargo há cerca de 6 meses. As razões ainda são desconhecidas. Você sabe que existe uma grande movimentação econômica, compra e venda, e material bélico, tudo isso. Setores anteriores do Exército foram acusados de corrupção. Não quero fazer nenhuma conjectura, mas existem sempre suspeitas quando há negócios volumosos como esses. Deixa eu pegar também, faltou aqui o valor. MP da dívida rural prevê renegociação de mais de 100 bi com produtores. Quando estava sendo impresso o valor, ainda não tinha confirmação dessa questão do tarifaço, aí estava assim: Brasil desenha estratégia para reagir a tarifaço. Antes da confirmação da Casa Branca da nova tarifa de 25% sobre produtos exportados pelo Brasil, o governo brasileiro já tinha desenhado estratégias a serem adotadas em relação aos Estados Unidos e aos efeitos da medida. Até o fechamento desta edição, o novo tarifaço não havia sido anunciado. A avaliação era que, a partir da amplitude das taxas, é que a resposta brasileira seria dada, inclusive com a expectativa da aplicação da lei da reciprocidade econômica. No meio disso, sai a notícia de que o PIB da China tem o menor crescimento em décadas. Isso não é bom porque para o Brasil, porque a China é uma grande compradora do Brasil e isso, claro, pode restringir os negócios de compra da China de produtos brasileiros. A China compra produtos básicos, né? O Brasil não exporta produtos, exporta para os Estados Unidos. Para a China é pouco. O Brasil é uma espécie de quitanda da China. E ainda agora tem essa questão das terras nobres e tudo isso, que é uma questão importante que pode entrar nessa negociação do tarifaço. Claro que vai entrar. É uma questão importante. O Brasil é um dos raros países do mundo que tem esse tipo de terra com substâncias importantes, até para fabricação bélica. E, então, os Estados Unidos têm muito interesse, a China tem essas terras, né? O Brasil não tem o know-how de como lidar tecnicamente com esse material. Enfim, tem toda uma discussão a respeito. Deixa eu ver a economia da China. A economia da China cresceu 4,3% no segundo trimestre, em comparação com o mesmo período do ano passado, um dos níveis dos menores resultados desde o início da divulgação oficial do PIB no começo dos anos 90, excluídos os anos marcados pela pandemia da Covid-19. Olha, do Irã, o
só um jornal, que é o Valor, está trazendo pelo menos o que eu vi, essa notícia aqui, ó, o Irã, aqui. O Irã ameaça bloquear outra rota petrolífera, essa com a ajuda dos Houthis do Iêmen. É uma passagem pelo Iêmen, é um outro estreito, quer ver? É um outro estreito que propicia uma outra rota. Também passa uma quantidade significativa de petróleo por essa outra rota. O Irã admitiu ontem que sua campanha para restringir os mercados globais de energia poderá ser ampliada do Estreito de Hormuz para a estratégia Rota do Mar Vermelho, caso os ataques americanos continuem. Uma ameaça que depende de seus aliados Houthis do Iêmen. Com a passagem em Hormuz já comprometida pela guerra, o presidente Trump disse que ia abrir, não abriu, né? O Mar Vermelho tornou-se uma alternativa crucial para as exportações de petróleo e outros produtos do Golfo. Uma interrupção significa, no Estreito de Bab al-Mandeb, o aumento do risco de as duas principais rotas de exportação de petróleo da região serem bloqueadas simultaneamente, pressionando os preços globais da commodity. Você vê que as coisas estão engrossando, aí eu vou repetir, não precisa de bomba atômica quem tem o controle de Hormuz e dessa outra passagem de petróleo. Editorial da Folha: Justiça Eleitoral patrocina desinformação sobre pesquisas. Proposta do presidente do TSE, Nunes Marques, de dar selo de acurácia a levantamentos que mais se aproximam do resultado das urnas, difunde a falsa premissa de que os estudos se prestam a prever o futuro. Aí realmente a impressão que eu tenho é que o ministro está equivocado. Tem história de uma foto que que prejudica a candidatura do Flávio. Ele aparece junto com esse bandido sicário, né, que era usado para ameaçar e talvez até para executar tarefas provocar, tarefas de violência. Aparece uma fotografia, o Flávio diz: olha, eu tiro fotografia com um monte de gente. O Lula aparece com fulano, com cicrano, com Beltrana, em fotografias e tal. A gente não consegue evitar, isso não representa nada, é a explicação que ele dá, que não representa nenhuma ligação. É uma daquelas fotografias, segundo ele, que é tirada e, enfim. Agora o Bolsonaro está dizendo que o filho dele não tinha autorização para divulgar a carta. Tem uma frase aqui no site do SBT: Temer, se eu fosse presidente, ligaria para o Trump. É uma ideia. Não vejo mal nenhum, nem submissão nenhuma de ligar. Olha, Alcolumbre: Congresso concentrará esforços após o recesso. França aprova projeto que cria direito à morte assistida. Em determinadas circunstâncias, uma pessoa pode pedir, aí tem todo um trâmite, que ela seja assistida na sua morte por médicos e que pare com o sofrimento imposto por doenças muito graves, etc, etc. Isso está se expandindo pelo mundo. Nossa, terminou já o nosso tempo. É o frio. Vamos então a quem
tomou cafezinho nesse frio, uma delícia. Luiz Xavier, Clodoaldo Segatini, Gustavo Henriques, Alex Bonam, Fátima Costa, Evandro Silva, Sérgio Antunes, Dumas Pinheiro, Ricardo França, Wagner Alves, Márcia Baldini, Renato Silva, Lúcia Cantalice, Ivanir Rosafa, de Nova Granada, São Paulo, Fabiano Moraes, de Volta Redonda, João Marcelino, de Montes Claros e Vera Stacanelli, de Divinópolis, Minas Gerais. Pessoal, muito obrigado. Amanhã estaremos juntos novamente em todas as nossas bases. Espero que você acompanhe essa questão do tarifaço. Para quem você vai torcer domingo, Argentina ou Espanha, cada um vai escolher, né? Deu para perceber que o Brasil estava muito fraco com esses jogos finais. Triste, vamos ver se melhora em 1930, quem estiver vivo verá. É preciso passar o Brasil a limpo, inclusive no futebol. Tenham um bom dia.